Fala, redipilados e redipiladas, tudo beleza? Hoje a gente vai bater um papo sobre as declarações do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, a qual 3 dias atrás, na prestação de contas do final do ano judiciário, ele declarou várias coisas muito interessantes que vale a pena a gente comentar aqui e saber se você está de acordo com as declarações do ministro ou não, ok? Então, vamos lá, roda a vinheta! É isso, a gente vai conversar um pouco agora a respeito das declarações que o ministro Luiz Fux deu lá na prestação de contas do ano do Poder Judiciário em 2021, onde me parece que certas declarações, certas coisas que o ministro afirmou lá, não me parecem que batem bem com a realidade do povo brasileiro. Realmente eu fico me perguntando em que mundo vivem esses ministros da nossa Suprema Corte. Porque com certeza não é no Brasil real. Não é no Brasil que eu e que você aí que está me ouvindo e me vendo vivem. Entendeu? Não é... É um planeta diferente, é uma coisa completamente distinta da nossa realidade. É óbvio que a gente sabe que eles ganham uma fortuna. É óbvio que a gente sabe de todas as benesses e de todos os privilégios que tem um ministro da Suprema Corte. Só para vocês terem uma ideia, os caras não conseguem nem carregar a própria capa. Tem um cara lá que ganha mais de 10 mil reais por mês apenas para segurar a capa do ministro, puxar a cadeira para ele sentar, colocar, dar a capa para ele vestir e empurrar a cadeira de novo. Ou seja, os ministros são tão inúteis que nem a própria capa e tampouco a própria cadeira eles conseguem manusear. Precisam de alguém lá, uma babá, para que eles possam levar a contento a sua função de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas enfim, o papo é sobre as declarações do ministro Luiz Fux e eu vou ler para vocês aqui o que é que ele disse, ok? Vamos lá. O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Fux, afirma que a corte venceu ameaças reais às instituições democráticas. O ministro garante prioridade à saúde contra o negacionismo. Abre aspas. Ao longo do último ano, esta Suprema Corte e o Poder Judiciário como um todo também enfrentaram ameaças retóricas que foram combatidas com a união e a coesão de seus ministros e ameaças reais enfrentadas com posições firmes e decisões corajosas dessa Corte, disse, destacando, fecha aspas, disse destacando os trabalhos ao longo do ano. Abre aspas novamente. O Supremo novamente priorizou processos que visavam salvar vidas e garantir a saúde dos brasileiros, sempre valorizando a ciência e rechaçando o negacionismo, fecha aspas. Vamos lá, eu vou comentar tópico a tópico, porque apesar de não ser o discurso dele ter sido muito grande, mas eu não vou obviamente ler todo, vou pegar as principais falas do ministro para a gente discutir, debater, ver se o ministro tem razão, ver se o que eu penso está certo ou se o que o ministro pensa está certo. Quer dizer que o ministro disse que foram combatidas com a união e a coesão de seus ministros e ameaças reais enfrentadas com posições firmes e decisões corajosas dessa corte. Que ameaças reais foram essas, ministro? Por que é que o senhor não dá nome aos bois? Tá com medinho de quê? Hein? Ou é mentira do senhor que não houve ameaça nenhuma, ou as ameaças ninguém soube, porque ameaça real, para mim ameaça real é quem pega uma arma e quer lá matar um ministro, ou quem quer invadir o Supremo Tribunal Federal com uma faca na mão para esfaquear algum ministro. Isso é uma ameaça real, entendeu? E pelo que eu saiba, não vi em matéria de jornal nenhuma, de site nenhum, de rádio, televisão, nada disso, nenhuma ameaça real às supremas cabeças iluminadas do STF, ministro. O senhor poderia esclarecer que ameaças reais foram essas? Porque nós, o povo brasileiro, não sabemos de porra nenhuma. Entendeu? E já que a gente não sabe de nada,
eu posso pensar assim, pô, será que o ministro está inventando isso? Será que isso é coisa da cabeça do ministro Luiz Fux? Isso, o senhor me dá o direito de pensar assim, na medida em que o senhor não detalha quais foram as ameaças reais. Sabe quais foram as ameaças reais, ministro? Nenhuma. É que para vocês aí nessa bolha que vocês vivem, qualquer crítica é ameaça real. Eu, inclusive, agora poderia estar realmente ameaçando algum ministro apenas por dar minha opinião aqui, ministro. Entendeu? Então, para vocês aí que vivem apartado do Brasil real, qualquer crítica é uma ameaça real. Então, ministro, não me venha com essa conversinha de ameaça real, que eu não acredito. Enquanto o senhor não mostrar quais foram de fato as ameaças, quem ameaçou, que dia, que hora, que ano, como foi ameaçado, eu não acredito nesse blá blá blá, dessa conversa mole do senhor. Eu não acredito. E tenho certeza que a maioria do povo brasileiro também não acredita nessa lenga-lenga, porque aqui não tem nenhum otário não, ministro. Os senhores que vivem nessa bolha acham que tudo que vocês falam o brasileiro acredita, mas não, é totalmente o contrário. É o que vocês falam, o brasileiro não acredita. Nós não acreditamos na palavra dos ministros. Nós não acreditamos na nossa Suprema Corte. Entendeu? Que Lula classificou de acovardada. E o que é que os senhores fizeram contra Lula? Fizeram porra nenhuma. A maioria aí foi indicada por esse ladrão, vagabundo, descarado e safado. Lula é ladrão. E um ladrão que indicou ministro para a Suprema Corte. E os senhores não fizeram porra nenhuma. Entendeu? Ficaram caladinhos. Estão com medinho de Lula, é? Por que será que vocês têm medo de Lula? Será que Lula sabe de alguma coisa que nós brasileiros comuns não sabemos? Para ele ficar aí arrotando valentia contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e nada acontece contra ele? Ou será que porque quando as palavras duras proferidas por alguém da esquerda valem, mas quando as palavras duras são proferidas por alguém da direita, aí sim cabe processo, aí sim cabe cerceamento de liberdade, prisão arbitrária, uso de tornozeleira eletrônica, abertura de inquéritos inconstitucionais. Hein, ministro? Rapaz, essa Suprema Corte do Brasil é uma vergonha. Eu tenho nojo de vocês. Nojo. Vão querer me prender por causa disso também? Por eu dar apenas a minha opinião contra a Suprema Corte? Fica a pergunta. Vamos lá para a segunda e última parte da fala do ministro. Abre aspas. Também priorizamos casos que velassem pela segurança jurídica na economia, na educação e nas relações de contrato e de trabalho, fecha aspas. Acrescentou. A sessão extraordinária marcou o final do ano judiciário e Luiz Fux fez uma prestação de contas dos trabalhos de 2021. Abre aspas. Após um ano desafiador, a democracia venceu, pois convenceu os brasileiros de sua importância para o exercício de nossas liberdades e nossas igualdades. No mesmo tom, o Supremo se manteve firme na defesa da Constituição e das instituições democráticas, fecha aspas. Isso é uma piada, meu irmão. Isso é uma piada sem graça e de mau gosto, ministro. A Suprema Corte não defende mais a Constituição, porque se defendesse não abriria processos inconstitucionais, não prenderiam brasileiros por crime de opinião, não interferia em um outro poder mandando prender um deputado apenas porque ele criticou alguns ministros e o Supremo Tribunal Federal como um todo. Eu particularmente acredito que nesse caso específico do deputado Daniel, ele se excedeu um pouco. Mas para isso existem leis, ministro. Para isso não precisa o Supremo Tribunal Federal interferir em outro poder para mandar prender um deputado, não. Alguém dos senhores se sentiu ofendido? Existe o crime de calúnia, de injúria e difamação. Mete processo nele. Agora abre o processo legal. Não venha com essa conversinha para cá de processos inconstitucionais sendo aberto. Vocês todos apoiando. Tudo panelinha, tudo farinha do mesmo saco. O que um diz, o que um profere, o que um decide, monocraticamente, todos os outros aplaudem, todos os outros ficam calados.
Entendeu? E esse inquérito é inconstitucional e o senhor sabe disso. Aliás, o ministro Marco Aurélio, que se aposentou, e foi uma bela de uma bosta de um ministro, grande merda de ministro foi o ministro Marco Aurélio. Entendeu? Ele disse que era um inquérito de fim do mundo. Aí eu te pergunto, o próprio ministro da Suprema Corte diz que é um inquérito do fim do mundo. Então, imagine o que é que nós brasileiros não pensamos desse inquérito, não é mesmo, ministro? Eu vou abrir aqui agora no meu celular uma outra fala do senhor, onde o senhor diz uma aberração que para mim, de tudo até agora, foi o pior que o senhor disse até então. Certo? Vamos lá. Realmente a gente... Vamos lá. Antes de comentar, eu vou ler aqui. Abre aspas. Após um ano desafiador, a democracia venceu. Fecha aspas, diz Luiz Fux. Fux ressaltou ainda que os cidadãos brasileiros continuam ao lado do STF, mesmo nos momentos mais tormentosos, com ameaças mais duras às instituições democráticas. Como é que é? Os brasileiros continuam ao lado do STF? Que brasileiros, ministro? Quem? Quem está do lado do STF, pelo amor de Deus? Ninguém, ministro. Se o senhor andar na rua sem segurança, o senhor não é homem para isso, o senhor não é capaz disso, entendeu? Porque só sai... Quando sai da sua bolha lá do Supremo Tribunal Federal, entra em outra bolha, que são seus carros blindados, sua segurança particular, todos armados até os dentes. E muitos ministros são contra o armamento da população, essa hipocrisia e canalice que vocês fazem com o povo. Sai lá, vai lá na Avenida Paulista, ministro Luiz Fux, sozinho. Vê se o povo gosta do STF, sai lá perguntando. Vai lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. Vai aqui em Salvador, no Farol da Barra. Pergunta se o povo brasileiro gosta do STF, qual é o sentimento do povo brasileiro para com a Suprema Corte do nosso país. A gente tem vergonha de vocês. É isso que a gente tem, ministro. Vergonha da Suprema Corte. Uma Suprema Corte que não representa os brasileiros. Uma Suprema Corte que não representa a Constituição brasileira há muito tempo. Aliás, há muito tempo não. Coincidentemente, desde que Bolsonaro foi eleito, a Suprema Corte esqueceu a Constituição. Porque antes, quando era uma vagabunda descarada que estava no poder e um ladrão condenado em 3 instâncias, vocês faziam ouvidos mocos. Eles podiam fazer o que quiser. Vocês nunca perceberam nada de roubo do Petrolão, do Mensalão, destruição das estatais, aparelhamento de todas as estatais, autarquias, ministérios, interferência de Dilma na Polícia Federal, de Lula na Polícia Federal. Isso vocês nunca viram. Agora, a partir do momento em que Bolsonaro assumiu o poder, um cara de direita, uma pessoa honesta, de bem, temente a Deus, que gosta da família, que é contra as drogas, contra o aborto, assim como nós, a maioria da população brasileira, aí o mundo desabou, irmão. Aí o mundo acabou. Entendeu? Aí a Constituição foi rasgada e vocês escrevem 11 constituições, porque cada ministro é uma constituição. Então eu fico me perguntando assim, aonde vivem os ministros da Suprema Corte, especialmente o senhor ministro Luiz Fux, que disse que o brasileiro gosta do STF? Aonde vive o senhor, ministro? O senhor vive em Nárnia? O senhor vive no País das Maravilhas? Porque no Brasil real não é. Aqui no Brasil real, a gente odeia a Suprema Corte. A gente tem vergonha da Suprema Corte. A gente tem nojo de vocês. Essa é a realidade. Esse é o papo reto, ministro. Ok? Então é isso, galera. Esse vídeo foi para isso. Para mostrar para vocês as falas do ministro Luiz Fux e como ele está fora da realidade do Brasil. Como ele vive em uma galáxia, em uma dimensão completamente diferente de nós, povo brasileiros, que pegamos transporte público, que sofremos nos hospitais, nas escolas, entendeu? Que temos uma segurança precária. Nós, o povo brasileiro, nós vivemos no Brasil real. E eles vivem nessa bolhazinha aí, nessa Lacrolândia, Projaquistão, STFistão.
onde eles lá têm o mundinho deles e o Brasil que se foda. O Brasil que se exploda, o Brasil que se arrombe. A gente que se foda. Eles não estão nem aí pra gente, não. Eles querem saber de poder. E logo o senhor, ministro Luiz Fux, que quando tomou posse, disse que ia terminar aquela vergonhosa presidência do ministro Toffoli, que interferia em todos os poderes. O senhor tomou posse dizendo que isso ia acabar, que isso ia mudar, que a Suprema Corte tinha que cuidar dos processos constitucionais. Mas foi conversa fiada. Aquele papinho de vendedor, entendeu? Foi aquilo que o senhor fez no seu discurso de posse. Porque o senhor mesmo não fez aquilo que havia prometido. Enfim, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram do vídeo aqui, dê o like, apoie o canal, compartilhe o vídeo, comente, que aumenta a nossa relevância no YouTube, aumenta a divulgação do canal, ok? E se você tiver a fim de me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é @Adriano Didi Castro. Me siga lá no Instagram, fortaleça minhas redes sociais, porque é mais uma trincheira para a gente combater o comunismo e o socialismo. E se vocês estão afim de apoiar o canal aqui, que ainda, infelizmente, eu não posso monetizar, porque ainda não tem os pré-requisitos necessários, apoie o canal, faça um Pix, de qualquer valor já está ajudando aqui a gente a melhorar aqui a nossa infraestrutura, porque é feito apenas e tão somente com um celular. Ok? Então, se você quer ajudar o canal, a minha chave Pix é adriano.dee@gmail.com. Valeu? Vou ficando por aqui, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Fui!